Este é o último experimento da disciplina Laboratório de Fundamentos da Física Moderna e hoje nós gostaríamos de conversar um pouco sobre o efeito Hall. O efeito Hall é um fenômeno bastante importante na engenharia elétrica porque a partir dele a gente pode construir bastantes sensores, vários tipos de sensores que para todos os efeitos conseguem detectar indiretamente corrente, já que esse é um efeito baseado no campo magnético e na tensão gerada em um material por causa de um campo magnético. E essa detecção pode ser bastante sensível, de modo que dominar essa técnica do efeito Hall é bastante importante para o desenvolvimento de sensores no geral. O seu funcionamento é bastante simples. Quando você tem um material conduzindo corrente, a ideia é que essa condução de corrente acontece por portadores que possuem carga, às vezes por elétrons ou às vezes por buracos, que são lacunas de elétrons que funcionam de modo semelhante a elétrons justamente, só que com o sinal oposto, com carga positiva. E a ideia é que quando você aplica um campo magnético nesse material que está conduzindo, existe uma separação por causa da força de Lorentz entre esses portadores. A depender de como você aplica o campo magnético no material, seus portadores de carga negativa vão ao lado oposto dos portadores de carga positiva. E com esse acúmulo em lados opostos de portadores de carga diferente, dentro do seu material, para todos os efeitos, você forma como se fosse um capacitor carregado. E esse capacitor carregado tem uma tensão que a gente vai denominar de tensão Hall. A ideia, então, é que essa tensão Hall depende primariamente da corrente que você está aplicando, que vai depender da quantidade de portadores que tem no seu material, da mobilidade desses portadores no seu material, e vai depender também do campo magnético que está sendo aplicado pela deflexão que ele vai estar causando entre esses portadores. Para explicar um pouquinho mais a fundo esse efeito, a gente vai fazer algumas suposições e, em especial, a gente vai explicar primeiro o modelo para os metais. A primeira coisa é que a gente vai supor que a amostra ela é relativamente pequena, de modo que, primeiramente, a espessura dela seja suficientemente pequena, e, em segundo lugar, que o comprimento dela seja pequeno para que, para todos os efeitos, o campo elétrico que é causado nesse capacitor ele seja constante. Para além disso, para o modelo, quando a gente vai analisar para os metais, no modelo dos metais, a gente sabe que a condução de corrente é feita majoritariamente por elétrons. E, em especial, o movimento desses elétrons ele é bastante desordenado, sim, bastante aleatório, só que quando você aplica uma tensão, ele se torna enviesado, de modo que, por mais que ele tenha uma velocidade até relativamente alta, uma velocidade própria bastante alta, ele acelera rapidamente e logo perde quase todo o seu momento linear. Então você tem um gráfico que parece um dente de serra quando você analisa a velocidade dele. Ele começa em zero, rapidamente vai para a velocidade máxima, mas logo ele zera o seu momento e zera a sua velocidade. Com isso, a partir do modelo de Drude, a gente entende que a corrente, a corrente que é gerada, a densidade de corrente que é gerada em um material, ela vai depender da quantidade, da densidade de portadores desse material, da carga desses portadores e da velocidade média desses portadores. Não somente isso, aplicando também a lei de Ohm no seu formato mais geral, que é J igual a sigma E, a gente vai encontrar que essa velocidade média vai depender também do campo elétrico que está sendo aplicado, que é como se o que nos diz que esse é um efeito bastante similar a um efeito de queda livre, em que o elétron ele é acelerado, chega a uma velocidade máxima, mas logo perde essa velocidade, por exemplo. Não somente isso, a força que é enviesada nesse capacitor, ela tem que ser compensada pela força de Lorentz causada pelo campo magnético. Então a gente pode usar essa expressão aqui, E igual BV,
o sinal depois a gente corrige, a gente analisa com certa cautela. Mas usando essa expressão, a gente consegue obter uma relação entre a tensão que é aplicada no material, a corrente que está sendo observada, o campo magnético que está sendo aplicado, a espessura do material e a resistência Hall, que no caso vai ser igual a 1 sobre Nq, no nosso caso para os metais. O interessante é que a partir dessa resistência Hall, a gente pode, sabendo a carga de um dos portadores, que é bem conhecida, a carga de um elétron, a gente pode calcular qual que é a densidade desses portadores no meu material. Esse é um modelo para o metal. É possível sim fazer o modelo para o semicondutor. O cálculo, ele, por incrível que pareça, não é tão complexo quanto se imaginou. A ideia no geral é que você vai usar a conservação de carga, você vai calcular a força que é sofrida por cada um dos portadores e no fim você vai relacionar as velocidades previstas entre os dois portadores, os buracos e os elétrons, e aí você vai encontrar um coeficiente Hall que vai depender não só das cargas dos portadores, como da densidade dos tipos de portadores, dos buracos e dos elétrons, e da mobilidade desses portadores. O interessante é que no caso do metal, a mobilidade para todos os efeitos não importa, porque justamente isso faz bastante sentido, já que para todos os efeitos a mobilidade e por conseguinte a condutividade de um metal é bastante alta. Com isso, para a gente realizar o experimento, a ideia é que a gente tem essa amostra que foi preparada pelo professor de um wafer de semicondutor, em específico a gente vai usar fosfeto de índio aqui, com espessura 0,325 microns. E a ideia é que a gente vai ter 4 terminais, 2 deles a gente vai usar para colocar corrente no semicondutor, e os outros 2 a gente vai usar para medir qual que é a tensão que está sendo gerada. Essa amostra ela é em formato de losango, e aí existe certas questões experimentais que a gente vai levar depois em relação ao formato e primariamente ao tipo de amostra que a gente está usando. Mas a ideia é que por cima da amostra a gente, utilizando uma bobina eletromagnética, vai gerar um campo magnético que vai ser medido por um medidor Tesla, e a gente vai para determinados valores de campo magnético que vão ser caracterizados por valores bastante caracterizados de corrente. Então 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 1,5, 2,5 ampere aplicados na bobina eletromagnética. A gente vai gerar um campo magnético e esse campo magnético vai enviesar o nosso semicondutor e vai gerar o efeito Hall. E a ideia é que para a gente poder medir essa tensão Hall, a gente vai medir a tensão que é vista no semicondutor sem nenhum campo magnético, depois comparar com a tensão que é vista com determinado campo magnético. E para que a gente não precise achar diferentes gráficos e principalmente para que a gente consiga ter um gráfico com bastantes pontos, a linearização que a gente vai usar para esse experimento é a seguinte, que está demonstrada aqui no gráfico. A gente vai plotar no eixo X o produto entre o campo magnético medido e a corrente que está sendo imputada no nosso semicondutor. E no eixo Y a gente vai colocar o produto entre a tensão Hall que está sendo medida, né, a diferença entre a tensão com o campo magnético e a tensão sem campo magnético, multiplicado pela espessura do nosso semicondutor. Aí com isso, a partir da fórmula que a gente observou, o coeficiente angular dessa reta vai ser 1 sobre Nq, ou seja, o nosso coeficiente Hall. Com isso a gente consegue um gráfico com mais de 25 pontos, o que facilita bastante a nossa análise. Feitas essas considerações, esse é o gráfico que a gente obtém. Ele tem alguns pontos que estão acima do esperado, mas impressionantemente, esses pontos eles têm se a gente traçasse uma reta nesses pontos, eles têm praticamente o mesmo coeficiente angular que a gente observa nos pontos mais abaixo. A ideia então é que para todos os efeitos essa reta ela não tem um coeficiente linear, o que é dentro de uma incerteza esperada, ela não tem o coeficiente linear,
que é bastante, o que condiz bastante com o nosso modelo. E, em especial, a gente encontra um coeficiente angular de aproximadamente 0,013, o que vai fazer com que a gente obtenha uma densidade de portadores de aproximadamente 5 vezes 10 na 20 portadores por metro cúbico, ou 5 vezes 10 na 14 portadores por centímetro cúbico. Bem, existem algumas informações contraditórias. No caso, em um dos roteiros tinha aparecido que o material ele é semi-isolante, mas o professor tinha proposto que, em especial, a amostra que a gente analisou de fosfeto de índio, ela tinha uma certa dopagem, o que condiz, de modo até bastante razoável, com esse valor de dopagem que a gente obteve, na ordem de 10 a 14 portadores por centímetro cúbico. Mesmo assim, existem algumas questões fundamentais sobre o modelo que a gente aplicou. Primeiramente, que a gente está fazendo uma medição em um semicondutor, mas o nosso modelo ele é um modelo que é aplicado sobre metais. A gente precisaria de talvez mais tempo e uma técnica experimental mais apurada para a gente conseguir medir a mobilidade de portadores de buracos, mobilidade de portadores de elétron, talvez até fazer cálculos com a teoria de bandas para tentar achar a massa efetiva dos portadores, entre outros, que talvez transcendam o escopo dessa disciplina. Mas talvez algo mais fundamental é que a amostra que a gente está usando é uma amostra em formato de losango. E a amostra que a gente prevê no nosso modelo é uma amostra retangular, por isso talvez tivesse um fator de correção geométrico nesse efeito Hall, isso é algo também a se considerar. Outra coisa também é que talvez a medida com o campo magnético não tenha sido feita da melhor maneira possível, porque existe uma certa esterese dos dados, o que talvez também explique esses pontos obtidos nos gráficos talvez com offset. Mas, em geral, o experimento, pelo menos para a técnica de caracterização do efeito Hall, ela é bem sucedida e nos ajudou bastante a tentar entender mais esse fenômeno e possivelmente ter maior domínio nessa técnica para eventuais desenvolvimentos com sensores a partir desse efeito.